Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler o texto chamado O Fluir do Rio, escrito pela irmã Daniela Soares. Este texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que é um devocional cuja meditação é baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação diária todos os dias é o que ele nos oferece, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como foi a irmã Daniela Soares quem escreveu e não eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe, abra a nossa mente e o nosso coração para compreender a sua palavra. Senhor Jesus, que Tu possas estar conosco, que Tu possas nos dar corações ensináveis, para que possamos realmente aprender aquilo que necessitamos. Em Teu nome que oramos. Amém. Bem, o nosso texto está em João 4, do versículo 4 até o 26. Pega aí a sua Bíblia, João 4, versículo 4 até o 26. E diz assim, vai falar sobre a mulher samaritana junto ao poço. Bem, no caminho, Jesus teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu? Eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" E Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria esta água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam?" E Jesus respondeu: "Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna." "Por favor, Senhor, dê-me dessa água", disse a mulher. "Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar a água." "Vá buscar seu marido", disse Jesus. "Não tenho marido", respondeu a mulher. Jesus disse: "É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade." "O senhor deve ser profeta", disse a mulher. "Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram?" E Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." E a mulher disse: "Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, e quando vier, ele nos explicará tudo." Então Jesus lhe disse: "Sou eu o que fala com você." Amém?
Irmãos, o nosso texto chama-se O Fluir de um Rio, e o versículo escolhido é o de número 14, que diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Bem, o ensino de Jesus, ele deixava as pessoas satisfeitas, elas não precisavam procurar mais nenhum outro ensino. Por quê? Ele ia ao encontro daquilo que faltava nelas, né? Como diz a palavra, o vazio de Deus, ele só é preenchido por ele, né? Esse vazio que o ser humano tem dentro dele só é preenchido por Deus. Então Jesus dava a resposta que era necessária e era um verdadeiro suprimento para cada um que o escutava. E logicamente, para a mulher de Samaria não poderia ter sido diferente, né? Ela também encontrou algo que a deixou completamente saciada. Ora, cada pessoa que encontrava Jesus recebia uma lição espiritual. Então não era um encontro sem nexo. Não era assim, ele não ensinava teoria, uma coisa assim abstrata. Era uma coisa que realmente encontrava o espírito da pessoa, né? Não era uma coisa assim, intelectual, teórica, uma coisa que não preenche. Jesus realmente focava naquilo que o homem necessitava. E obviamente as coisas espirituais, elas não são explicadas pela natureza humana. Inclusive aqui está mencionado o versículo de 1 Coríntios 1:21, que diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E eu vou ler aqui a tradução da Nova Tradução Linguagem de hoje, que eu acho que ela explica bem direitinho este mesmo versículo, que diz assim: pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Bom, então o que foi? Era a manifestação do Espírito de Deus na vida de Jesus. Ele carregava isso consigo, que era a mensagem da salvação. Porque obviamente ele era a própria encarnação da verdade de Deus. Ele era Deus. E essa mulher que a gente acabou de ler, no começo, não entendeu bulhufas, né? Ela estava falando de alhos, Jesus estava falando de bugalhos. Porque ela estava olhando tudo com os olhos naturais. Tudo que Jesus estava falando, ela estava entendendo do modo abstrato, né? Do modo concreto. Quer dizer, ele estava falando de água, estava falando de balde, estava falando de matar a sede. E ela estava entendendo aquilo como coisa, uma visão natural, né? Que todo mundo vê. Por quê? Ela estava achando que Jesus estava falando de coisas comuns, né? Mas, em algum momento da conversa, o Espírito Santo de Deus abriu os olhos, abriu o entendimento, abriu o coração daquela mulher, e ela percebeu que era o Cristo que falava com ela, ela percebeu que era o próprio Deus. Então a água que Jesus ofereceu, quando ela bebeu daquela água, aquilo se tornou um rio nela. E como ele havia prometido que ia fluir, né, de dentro da pessoa. E foi isso que aconteceu. Então ela começa a fluir sobre todo mundo, né? Ela largou lá o balde lá e foi atrás das pessoas para falar daquilo que ela havia entendido, daquilo que ela tinha percebido e aquilo que o Espírito Santo tinha ministrado no coração dela, né? Que a partir daquele momento ela passou a viver com Jesus e ela mesma se tornou a própria mensagem que Jesus tinha. Então, qual é o desejo, né? Qual é o objetivo desse texto que a gente leu juntamente com a nossa porção bíblica? É que a nossa vida seja exatamente, para todo mundo que a gente encontrar, para as pessoas que têm contato com a gente,
uma vida que jorre a partir da nossa experiência pessoal com Jesus Cristo, ela jorre essa mensagem para as outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, que o ensino bíblico, aquilo que a gente aprende com Jesus, não seja apenas uma aula intelectual, né? Que tem aquele conteúdo, mas que seja realmente uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Que nós possamos ser este rio de águas, essa fonte que flui, que as pessoas possam beber de Jesus através da nossa mensagem. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Que nossa vida seja um fluir da fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, né? Que o Senhor nos capacite a sermos esta pessoa que Ele deseja. E, irmãos, eu termino que o abraço, termino dizendo, né, que o abraço é um encontro de dois corações, por isso que eu deixo meu abraço diário de ursa. Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas para nós que recebemos Jesus e que cremos que poderemos fluir como um rio de água viva, o abraço é totalmente possível e necessário. Eu termino aqui também lembrando vocês do Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço com a palavra de ordem, que é: confia em Jesus.